Olá, meus amigos. Nós estamos aqui na nossa Academia da Vida, o módulo de exercício físico, e eu vou trazer para vocês aqui hoje um pouquinho mais sobre as variáveis, para que a gente lembre que eu falei para vocês que o padrão ouro aí seria um menor tempo de exercício com uma intensidade maior ali, e como nós podemos. Só que temos um problema aqui, reparem, a partir de uma certa idade, a nossa capacidade, lembra que a capacidade de resposta muscular ela é muito rápida, ela cresce muito rapidamente. Por outro lado, as articulações, os tendões, o reforçar dessas estruturas demora muito mais tempo e o resultado disso é que muitas pessoas acham que a única forma de aumentar a intensidade do exercício é aumentando o peso, e o que não é verdade. Vocês vão ver que existem várias pequenas variáveis, hoje eu vou dizer várias variáveis para vocês, para que a gente consiga aumentar a intensidade do exercício sem precisar aumentar necessariamente o peso, tá? Então, lembrando isso, você pode aumentar essa intensidade e até preferencialmente aumente primeiro a intensidade com essas outras variáveis antes de você aumentar o peso, porque a sua articulação, o seu músculo pode até ter se adaptado, mas a sua cápsula articular e os seus tendões não se adaptaram. Pode ter certeza que você pode estar precipitando aí uma lesão nessa musculatura e aí nessa articulação. Então, o ideal é você lançar mão de outras variáveis. Então, vamos começar. Claro, como eu disse, aumentar o peso é uma forma de aumentar a intensidade. Às vezes, o que acontece, gente, lembra que eu falei, você faz uma lesão, o corpo, então, ele se adapta àquilo, aumentando a intensidade um pouquinho. Quando ele regenerar aquela fibra, ele vai regenerar X mais 1. Ele vai regenerar um pouquinho mais a fibra. E é esse regenerar um pouquinho mais que aumenta a tua força. É isso que você sente que está mais fácil o exercício, tá? Tanto isso como o aumento do número de placas motoras, possibilitando você a fazer, ativar ao mesmo tempo um maior número de feixes musculares, né? Lembrando que a instabilidade do movimento é quem gera a formação de placa motora. Então, em algum grau, uma certa instabilidade, ela vale a pena. Daí a yoga, como eu falei para vocês, as artes marciais, algumas trazem um pouco disso também. Todo o trabalho de equilíbrio é muito interessante nesse sentido. Trabalha com equilíbrio e com determinadas posturas. Tai Chi é muito bacana nesse sentido também. Mas, voltando, então, você pode aumentar a intensidade, por exemplo, diminuindo o tempo entre cada série. Lembre-se que eu falei para vocês da questão do fosfato, como guardar energia. Então, você primeiro tem ali um grupo, você tem o ATP dentro da tua célula, pronto para uso, né, que consome-se rapidamente, por volta de 9, 10 segundos. Quando você faz uma corrida de 100 metros, que tem ali 10 segundos, basicamente você usa essa reserva de ATP que ali está, tá? Você tem uma segunda reserva de ATP, que é uma reserva de creatina fosfato, que fornece esse fosfato para manter a energia e, consequentemente, o processo de contração. Ela dura um pouquinho mais, vai aí 20 a 30 segundos. Gente, não é à toa que a creatina é hoje uma suplementação basicamente universal para ganho de força, massa, rendimento, e a gente vai falar sobre ela lá na frente. Tá? Mas porque ela é um reservatório muscular. Então, uma célula saturada de creatina é uma célula saturada com fósforo. Com fosfato, que pode, uma ligação fosfato que pode fornecer um tempo a mais. Por isso, a creatina, o que ela faz é literalmente fornecer um pouco mais de fosfato, de forma que você possa tolerar um pouco mais a intensidade por um pouco mais de tempo do exercício. Tá? Esse é o segundo mecanismo. O terceiro mecanismo é a presença do glicogênio. Aí você tem a degradação ali do glicogênio, que é uma molécula polimérica, ou seja, ela tem uma grande quantidade de moléculas de glicose que são colocadas e armazenadas. Você tem reservatório de glicogênio muscular e hepático. O nosso fígado é também um enorme reservatório de glicogênio. E o músculo também é. Então, o que acontece é que quando você começa a fazer um período mais prolongado de exercício, você começa, então, gastou já o teu ATP que está lá na reserva, dentro da célula, você logo em seguida consome a reserva de creatina fosfato, você acaba partindo mão para o glicogênio muscular. Não é à toa que corredores enchem a cara de macarrão
no dia anterior, precisa ter uma reserva enorme de glicogênio hepático e muscular, então eles consomem uma grande quantidade de carboidrato para tentar repor isso. Durante uma corrida, uma maratona, por exemplo, eles fazem o tempo todo, reserva uma reposição de eletrólitos e carboidratos simples, ao mesmo tempo que na noite anterior fez uma saturação muscular de carboidratos na forma de musculatura. Mas tem sentido eu ficar fazendo isso aí em exercícios de pequena duração? Não tem sentido isso. A gente vai chegar nesse ponto, mas não tem. O glicogênio muscular, ele então é consumido logo em seguida. Lembre-se, depois do consumo da reserva de glicogênio muscular, em 20, 30 minutos de uma atividade contínua aeróbica, você vai acabar lançando mão, ativando inclusive processos não só da glicólise hepática, né, da quebra dessa glicogenólise hepática, quebra do glicogênio lise, quebra do glicogênio hepático também, mas você vai começar a ativação de um mecanismo de gliconeogênese, glicose, novo gênese, formação. Lembre-se que é aquele mecanismo onde eu pego a massa muscular e a gordura e transformo isso em açúcar para tentar manter uma entrega de fosfato também aí, a cadeia continuar. Só que com isso você começa um processo de depressão muscular. Então, peraí. Já podemos, inclusive, trazer um dado aqui importante. Então você está me dizendo, doutor André, que você não é favorável a fazer aqueles 40 minutos de corrida antes da musculação? Não. Porque simplesmente você está acabando com a tua reserva de glicogênio muscular. E aí o que você vai fazer, a gliconeogênese, você vai ter que queimar aminoácidos, aí você vai ter que começar a ter depressão de massa muscular durante a tua musculação, quando na verdade eu quero o contrário. Se você disser, então, vamos fazer a musculação e ao final da musculação vou fazer 20 minutos de cardio para queimar toda a minha reserva final de glicogênio hepático. Legal, beleza, eu concordo contigo. Ao final, mas antes não. Tá claro para vocês o que eu estou trazendo aqui, que não tem sentido. E eu quero que vocês comecem a perceber que a gente tem que raciocinar no que está acontecendo. Então, o ideal, sem dúvida, é você, ao final, fazer lá. Terminou, vai para a tua esteira, faz uma trotadazinha lá, ou uma corridinha, ou uma caminhada mais forte nos 20 minutinhos finais. Mas antes não. Tá? Eu quero que, na verdade, o objetivo é que eu gaste primeiro essas reservas. Eu vou primeiro usar ATP, depois creatina fosfato, depois glicogênio muscular, depois glicogênio hepático e gliconeogênese como via metabólica final. Mas não posso esgotar isso antes, não tem sentido. Eu quero chegar até uma resposta muscular de alta intensidade rápida e nada melhor do que ter o ATP. É claro, quando você, por exemplo, fez ali a tua série, gastou 10 segundos, 15 segundos, aí você sentiu queimar ácido lático puro, aí você para, larga aquilo, começa a haver uma regeneração de todo o ciclo, a creatina fosfato fornece o fósforo de novo para voltar à regeneração do ATP e a cadeia ser regenerada, por isso você vai voltar e sentir aquilo recuperar no processo, só que você acaba esgotando a tua reserva de creatina e a sequência é essa. Então, uma das coisas que nós vimos é você diminuir o tempo, o intervalo entre o descanso. Se você fica no bate-papo ali, você demorou demais. O meu objetivo ali é fazer uma rápida recuperação da creatina, fornecer o fosfato e eu já carcar em cima do exercício de novo. Lembre-se, se você está saturado, a célula está saturada com creatina fosfato, você recupera rapidamente, aí, em cerca de 20 segundos, você recupera a tua massa, a tua capacidade de ATP, então dá para você já fazer uma série seguinte, você já está com a recomposição basicamente completa do ATP, aquela primeira leva de queima, de liberação de energia e de contração muscular. Então, aí por volta de uns 20 segundos você já recuperou. A creatina fornece isso aí para você. É claro que exercícios... tem uma coisa na prática que eu uso, uma variável muito interessante na prática que eu sinto, é que quando você tem ali um exercício de alta intensidade, uma das coisas que você pode perceber
vamos dizer assim, que você está recuperando, é que você termina o exercício, o teu corpo você está ofegante, né? O teu corpo aumenta o consumo de oxigênio com o objetivo, inclusive, de toda aquela via metabólica de recuperação do ATP, tá? Do ATP muscular, porque a via da formação só do ácido lático, ela é muito ineficiente. A via aeróbica de recuperação com o oxigênio, ela é muito mais eficiente. Consequentemente, se você repara que você vai estar ofegante, mas logo depois, aí cerca de 1 minuto, você tem ali já uma diminuição da tua frequência respiratória, o que já é um sinal de que você já recuperou basicamente a tua formação, teu estoque de ATP muscular. Dá para a gente partir para a série seguinte. Então, na prática, eu uso muito isso. Uso muito se eu estou ofegante ou se eu não estou ofegante, como ferramenta para dizer se eu estou apto ou não a já iniciar uma nova série. Com o tempo, você vai vendo que você vai tornando-se cada vez mais efetivo na sua recuperação, na sua série subsequente, e, consequentemente, você tolera intervalos cada vez menores. Então, primeira variável que nós vimos é o aumento do peso, que precisa, para você fazer um trabalho, recrutar mais fibras musculares. E uma segunda coisa que você vai ter seria, então, a diminuição do intervalo entre as séries, tá? Para que você aumente a intensidade do exercício. Eu vou parar por aqui. Inclusive, a gravação hoje já está ficando escura, está dando para vocês verem a imagem, pior a qualidade. Eu não quero que isso fique dessa forma com vocês. Amanhã, então, eu dou sequência de gravação de novos episódios, tá? Não percam, se você caiu aqui de paraquedas, veja desde o início. Quero que você esteja apto a cuidar de si e tirar o melhor proveito de toda a atividade física que você fizer e na condição da sua própria saúde, para que você não seja mais manipulado por essa mídia canalha que aí está. Seja dono da sua vida. Então faça o curso desde o início e vá curtindo e comentando cada episódio. Eu agradecerei imensamente, outras pessoas também, porque o algoritmo entenderá que precisará passar isso mais para outras pessoas, tá bom? Um grande abraço a todos, vemos aí na próxima aulinha. Não perca, eu dei 2 variáveis hoje sobre aumento de intensidade. Vamos falar sobre outras na próxima aula. Um grande abraço.